Nesse momento, Mark Agnifilo se descuidou, deixou o microfone quente ligado. E aí, o Didi foi ouvido dizendo: Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, no julgamento do Sean Diddy Combs. Eu tenho feito a cobertura desse julgamento desde o primeiro dia, coberto o caso desde o ano passado, e essa é a 7ª e última semana das audiências corridas. E como você tem acompanhado até aqui, o cerco tem se fechado para o Sean Diddy Combs, porque nós temos contado com a participação super especial da doutora Sandra ao fim de cada episódio, narrando e trazendo seu parecer técnico, com base na perspectiva jurídica americana. A doutora Sandra é advogada americana e reside nos Estados Unidos, e o link para o canal dela está fixado no primeiro comentário. Se você quiser conferir audiências anteriores, você pode ir na playlist do julgamento do Diddy, vai encontrar as audiências organizadas em ordem cronológica. Lembrando que eu também trago a minha visão e tenho retratado perspectivas mais emocionais ao longo dessas últimas semanas. E você é muito bem-vindo a conhecer o meu trabalho, se não for aqui, e explorar todo o material de qualidade, inclusive centenas de peças investigativas que eu já produzi no canal. Lembrando que se você quiser me seguir no Instagram, é Gustavo N Psicanalista, e eu vou iniciar esse episódio agora. 32º dia de julgamento, audiência de sexta-feira, declaração final da equipe do Sean Diddy Combs. O intervalo para o almoço durou até 13h45 e havia uma cena bem diferente se desenrolando alguns andares abaixo do julgamento do Sean. Pois é, um mar de novos cidadãos americanos, muitos segurando pequenas bandeiras dos Estados Unidos e chorando de alegria, se espalhou pelo corredor após a cerimônia de naturalização ao meio-dia. Quase imediatamente, voluntários os cumprimentaram, perguntando: "Vocês querem se registrar para votar?" A poucos passos dali, casais saíam de cerimônias de casamento civil. Mulheres em longos vestidos brancos caminhavam com seus noivos e seguravam suas caudas de noiva enquanto fotógrafos tiravam retratos. Um homem, então, começou a ter convulsões repentinas e desmaiou do lado de fora do tribunal durante o intervalo, no momento em que a família do Sean estava saindo. Vários policiais correram para socorrê-lo e ele já tinha sido visto anteriormente na área da imprensa com equipamentos de filmagem. E uma mulher chamada Jessica Sites, vestindo uma camiseta amarela brilhante da Britney Spears, identificou-se como enfermeira e tentou ajudar também. Enquanto isso acontecia, os filhos do Sean, Justin, Kinsey e Christian, saíram do tribunal, observando brevemente o homem aflito antes de entrarem em vans pretas. Uma cena confusa se seguiu, com uma multidão de espectadores apontando câmeras de celular para os veículos da família Combs, enquanto o homem ferido jazia a poucos metros de distância. Ele pareceu recuperar a consciência após cerca de 10 minutos e foi colocado em uma ambulância. Logo depois, antes dos jurados retornarem ao tribunal, o juiz disse ao Mark Agnifilo para não especular abertamente sobre o motivo pelo qual o governo decidiu prosseguir com as acusações contra o Diddy. "Senhor Agnifilo, por favor, não faça isso de novo, é extremamente impróprio." E aí o Mark retornou seus argumentos. Ele começou a falar sobre a natureza da carreira da Cassie, sugerindo que a principal testemunha da acusação não era uma musicista notável. Ele também minou as alegações de sequestro relacionadas a essa acusação, zombando da possibilidade de que a ex-assistente do Sean, a Capricorn Clark, pudesse ter sido sequestrada todos os dias durante uma semana. O Mark também disse que o seu cliente, o Sean, era o único homem dos Estados Unidos sendo julgado por produzir vídeos íntimos caseiros. Ele disse: "Eu tenho a impressão de que isso é algo popular hoje em dia. E deve ser relevante saber que a Cassie, que alega ter sido violada em festas íntimas bacanais com Sean e acompanhantes masculinos, tenha mantido vídeos dessas aberrações em pelo menos um dispositivo pessoal." Mark então pediu aos jurados que assistissem aos vídeos para que pudessem ver cenas românticas e íntimas. Aí ele falou: "Cassie e o Sean estavam apenas curtindo, se divertindo, aquilo era tanto uma fuga quanto uma intimidade física. E é aqui que o amor e o dinheiro se encontram." A Mia adorava trabalhar com o Sean. Ela adorava o trabalho que fazia. Trabalho forçado, que é quando você quer sair de lá o mais rápido possível. E quando ele dirigiu a palavra sobre a segunda vítima, a Jane, ele disse que ela era uma
influência de apoio. Ele disse que o Sean era uma influência de apoio em sua vida. Jane tinha um péssimo acordo com relação à pensão alimentícia e provavelmente merecia mais dinheiro do pai. Em contrapartida, Sean, um exemplo de homem comprometido, e fez o que era certo por Jane e por sua filha, transferindo-lhe dinheiro e pagando o aluguel da casa dela. Ele está pegando a bola para alguém que parece ter errado com seu próprio filho. E ela pode estar agora arrependida de ter feito a escolha de se juntar às festas do Sean com outros homens. Mas você não pode olhar para coisas como conduta criminosa olhando para trás. Então ele apontou para um trecho do depoimento da Jane em que a testemunha admitiu ter reconsiderado sua participação nos eventos, a qual inicialmente se mostrou aberta. Mark argumentou que o Sean a viu concordando e não tinha motivos para pensar o contrário. O fato dela agora se ressentir dele por isso é irrelevante. Arrependimento não é o mesmo que intenção naquele momento. O governo acredita que um dos exemplos mais claros de tráfico íntimo é a briga física da Jane com o Sean em junho, no qual o réu supostamente a espancou e a machucou antes de forçá-la a se envolver com ele em outro free coffee. Só que partes desse relato são inexplicáveis. Por que Jane, que admitiu ter agredido Sean primeiro, o fez quando o relacionamento deles nunca havia sido violento antes? Ela estava travando uma guerra santa contra o sujeito. Ela tentou bater a cabeça do Sean contra um balcão de mármore. Não tem nada mais agressivo do que isso. Ela estava tentando provocá-lo? Então agora eu quero que vocês ouçam sobre o transporte interestadual por prostituição, que se aplica a duas acusações na acusação contra o Sean. Sean não estava pagando homens para se envolverem com suas namoradas da época, mas sim pelo tempo que gastavam. O governo convocou 2 homens que participaram de um free coffee com Sean e Cassie para depor, mas nenhum deles se identificou como garoto de programa. Um desses homens, Daniel Philip, testemunhou que teria se envolvido com a Cassie na frente do Sean de graça, porque gostava de estar tão perto de celebridades. Não há evidências de que houve negociação de relação por dinheiro. Para provar a acusação de extorsão, os promotores precisam mostrar que os membros de uma organização em atividade com propósito em comum e com o Sean como chefe concordaram em cometer crimes em nome do réu. Eles falharam. Ninguém veio a este tribunal e disse: eu era um membro de uma empresa que eu deveria lhe contar como ela funcionava. E as relações e as substâncias que os funcionários testemunharam eram apenas aspectos da vida pessoal do Sean. E todos deveriam ter uma KK, referindo-se a Christina Coran. Ele observou que as vítimas do Sean pediam ajuda a Christina e, de forma sarcástica, a comparou a um mafioso. Ele disse: se John Gotti estivesse na sua porta, você chamaria Sammy de touro gravando? Ela é uma pessoa muito legal, é o que dizem os depoimentos. Por que as pessoas iriam até ela se não confiassem nela? Façam a coisa certa. Absolvam Sean Diddy Combs. Ele é inocente de conspiração, de extorsão, de tráfico íntimo e de outras acusações graves. Ele não é um mafioso, ele não é nada disso. Ele está aqui inocente. E eu peço a vocês que devolvam Sean à sua família que o aguarda. As acusadoras do Sean são mulheres movidas por dinheiro, arrependimento, ganância, buscando dinheiro do empresário rico em troca de uma conduta íntima com a qual concordaram em se envolver. Não havia nenhuma organização criminosa para sustentar essas acusações de conspiração. Os funcionários do Sean administravam empresas legítimas, não uma fachada para uma operação de tráfico íntimo e distribuição de substâncias ilícitas. As relações e as substâncias das quais muitas testemunhas falaram faziam parte da vida pessoal do Sean e estavam completamente divorciados de suas marcas famosas de música e vestuário. As maratonas íntimas do Sean eram experiências agradáveis em belos quartos de hotel com ótima música. Se você assistir aos vídeos, você ouve a Jane, há uma sintonia, todas estão sorrindo, é uma festa íntima e eles estão comendo. A Cassie está comendo melancia, ela está ouvindo música. Os 2 acompanhantes masculinos disseram que houve muita conversa, convívio e há uma qualidade agradável nessas noites. Não houve uma única testemunha que tenha subido ao banco dos réus e dito que sabia que estava cometendo um crime e que estava cometendo um crime intencionalmente para o Sr. Combs.
Não há exigência de que as substâncias fossem distribuídas com fins lucrativos ou em grandes quantidades para serem legais. O governo o acusa não de posse, não apenas de distribuição, mas de distribuição como ato de extorsão. Há evidências de que ele tinha substâncias. Não houve uma única testemunha que tenha subido ao banco dos réus e dito que sabia que estava cometendo um crime, e que estava cometendo um crime intencionalmente para o Sr. Combs. Porque quando levavam essas substâncias, era para uso pessoal. Não há exigência de que as substâncias sejam distribuídas com fins lucrativos ou em grandes quantidades para serem legais. O governo o acusou não de posse, mas não apenas de distribuição, mas de distribuição como ato de extorsão, e simplesmente não há evidências disso. Há evidências de que ele tinha substâncias, claro, não há dúvidas que ele tinha substâncias para uso pessoal. E ele estava usando sua empresa? Claro. Mas isso é uma conspiração para vender substâncias e ter a intenção de distribuir? A resposta é não. Vocês devem ter a coragem de dizer as coisas como pensam. E eu peço que reúnam a coragem e façam a coisa certa. Peço que absolvam Sean Combs de todas as acusações. Ele não é um mafioso, ele é inocente. Devolva-o à família. Agnífilo falou por 4 horas e 3 minutos, em comparação com a procuradora Christy Slavic, cujo resumo durou 4 horas e 49 minutos. Então o juiz fez um intervalo antes da procuradora Maureen, e o governo argumentou ao juiz que o Mark ultrapassou os limites de alguns de seus argumentos. E aí o juiz reforçou os jurados que eles não devem se preocupar com quem a promotoria não acusou nesse caso. Porque nas suas conclusões, o Agnífilo questionou por que outros não foram alvos de processo além do Sean. E o juiz diz que argumentar que o Sean é alvo de processo seletivo não era apropriado. A desenhista Christine Cornell, que desenhava o tribunal, saiu com as suas últimas ilustrações do julgamento do Sean em um momento, e um pequeno grupo de jornalistas e curiosos se reuniu ao redor dela enquanto ela estava perto da porta com o telefone na mão, enviando seus novos esboços por e-mail para veículos de comunicação. Questionada sobre como foi cobrir o caso, ela deu de ombros e disse com um sorriso: "É um trabalho, querida." Ela disse que a defesa estava pintando um retrato muito humano do Didi, e os ombros dela doíam de tanto desenhar o dia todo, mas ela logo estava voltando para o tribunal e disse: "Eu tenho que fazer o meu trabalho." Nisso, foi descrito como surreal a cena do lado de fora, no parque próximo, porque tinham boxeadores, amadores treinando, homens mais velhos fazendo exercícios de tríceps e menores brincando na trepa-trepa. Um grupo de adolescentes chutou uma bola de futebol, enquanto a poucos passos de distância, repórteres de TV se amontoavam sob tendas. E do outro lado da rua, criadores de conteúdo faziam transmissão ao vivo. Um homem gritou que o Jay-Z deveria ser preso, não o Diddy. E o grupo de justiça para Britney Spears também apareceu em peso. A Maureen, no início da sua refutação, disse que a defesa ofereceu desculpa após desculpa para comportamento criminoso indesculpável. O tema central deste julgamento foi o homem, Sean Combs, para quem nunca o não foi uma opção. Quer ele tivesse que mentir, ameaçar ou bater neles, o réu conseguiu o que queria, quando queria. Eles mentiram, disseram que a Cassie, a Mia, a Jane mentiram para vocês, mas ninguém precisa se chamar garota de programa para receber pagamento por relação íntima. Basta que ela receba o pagamento. Ainda assim, o que importa, segundo a lei, é o que estava na mente do réu quando ele fez com que suas acompanhantes cruzassem as fronteiras estaduais. O que importa é que o réu pretendia pagá-las por envolvimento íntimo quando as transportou. E quando o acompanhante disse que se envolveria com a Cassie de graça, é o que as pessoas dizem quando amam seus empregos, que trabalhariam de graça. Mas quando recebem seus salários, estão sendo pagas pelo que fizeram. Sobre se o Sean sabia que as suas ações eram criminosas, ele tinha preocupações sobre os comportamentos. Há mensagens em que ele tinha temor de acompanhantes serem policiais disfarçados. Se o Sean não conseguia sua própria garrafa de água ou conectar seu próprio carregador de celular, por que ele cometeria seus próprios crimes? Ele é o general, não um soldado de infantaria, nem um tenente. Ele delegava. E seu círculo íntimo fazia o trabalho sujo por ele. Cristina morava na casa do Sean, lia suas mensagens, enviava mensagens em seu celular e seu nome, e fazia tudo isso em seu nome, e sabia de cada detalhe de sua vida. Ela estava orquestrando o pagamento da propina a Ed Garcia.
Grande parte da argumentação da defesa foi superficial e baseada em interpretações distorcidas da lei. Eu rejeito a ideia de que o Sean não cometeu o tráfico íntimo. Aí a promotora acrescentou que durante anos o Sean forneceu substâncias às suas duas principais vítimas, a Cassie e a Jane, e as provas apresentadas no julgamento mostraram que Sean e os seus associados adquiriram rotineiramente substâncias legais, muitas vezes para o uso do Sean e suas supostas vítimas durante ataques de fúria, reiterando a ponto levantado pelos promotores na quinta-feira, apenas um episódio íntimo forçado ou coagido é necessário. E eu reitero o ponto levantado pela minha colega, que apenas um episódio íntimo, forçado ou coagido é necessário para mostrar que a Cassie e a Jane foram traficadas. Esse é o número com o qual você precisa se preocupar. Uma briga em que o réu sabia que força, fraude ou coerção, ou qualquer combinação delas, foi usada para fazer com que Cassie ou Jane dissessem sim. E é claro que havia mais um. Você tem muitos mais do que isso, mas é tudo que precisa. Os promotores disseram que nem todos os casos de violência apresentados no caso fizeram parte da conspiração, pois nem todos foram coagidos. E se o júri acreditar que alguns deles não foram consensuais, Sean poderá ser considerado culpado de conspiração, extorsão e tráfico íntimo. E se o júri acreditar que alguns deles não foram consensuais, Sean poderá ser considerado culpado de conspiração para tráfico íntimo. As vítimas do Sean estavam presas em relacionamentos e sentiam que não tinha outra opção a não ser participar das loucuras como ele exigia. Jane estava tão desesperada para tornar suas sessões de hotel com Sean suportáveis para si mesma que ela começou a contratar os acompanhantes. E o fato dela às vezes sugerir os freak-offs para o Sean significava que ela estava superando as expectativas dele. Aí a promotora repetiu o sentimento sobre a Jane ter sido coagida a praticar os atos íntimos, porque ela disse, se ela tentou se espancar para conseguir um pagamento, onde está a demanda por dinheiro depois de junho de 2024? Jane nunca processou Sean pela violência e disse no depoimento que não pretende fazer isso. Enquanto a promotora criticava o Sean, ele prestou muita atenção ao argumento e ele estava perto da mesa da defesa com as mãos cruzadas no colo. O governo também desmentiu a insinuação que a defesa fez que a Jane estava mentindo quando ela alegou que ela e o Sean tiveram uma briga física em junho de 2024. Ela disse, a defesa tenta sugerir que a Jane de alguma forma é culpada pelo que aconteceu naquela noite. Mas Sean Combs venceu aquela luta e fez Jane pagar. Sean estava parado a centímetros do rosto dela depois de agredi-la fisicamente. E disse a ela, tome o comprimido e volte para o quarto. O encontro demonstrou como Sean foi tão descarado ao cometer o mesmo crime pelo qual estava sob investigação federal. Nesse momento, Mark Agnifilo se descuidou, deixou o microfone quente ligado. E aí, o Didi foi ouvido dizendo ao seu advogado, muito obrigado. E aí, pouco depois, o juiz instruiu o júri dizendo, olha, houve discussões sobre a escolha do réu como alvo e a decisão de indiciar o indivíduo não é da sua conta. E aí a procuradora, antes disso, encerrou a réplica, uma réplica que foi descrita como apaixonada, dizendo que os jurados deveriam responsabilizar o Sean por 20 anos de crimes. E ela retornou à tese central da acusação durante os argumentos finais de que o Sean era um homem que não aceitaria não como resposta. Ela disse, no reino do Sean ele era semelhante a um deus. E quem enfrentaria um deus? Sean nunca pensou que as mulheres que ele supostamente violou teriam coragem de falar em voz alta. O que ele fez com elas? E ele nem imaginou que elas seriam apoiadas por outras testemunhas dispostas a corroborar suas histórias. Mas o tempo acabou para o Sean. Por 20 anos, o réu escapou impune de seus crimes. Isso termina nesse tribunal. O réu não é um deus, ele é uma pessoa. Neste tribunal, ele é igual perante a lei. E ela encerrou. Ela falou por 77 minutos. O juiz mandou o júri para casa e pediu para que retornassem antes das 9 horas da manhã de segunda-feira. E olha só que interessante, as emoções estão à flor da pele durante esses últimos dias do julgamento do Sean. E as gêmeas, a Adelaide e a Jessie Combs, estavam visivelmente perturbadas no tribunal durante os argumentos finais do julgamento na quinta-feira. Uma das gêmeas enxugou as lágrimas, enquanto as irmãs deixavam o tribunal de Nova York com um olhar ansioso e derrotado. E vocês vão vir agora o parecer técnico da doutora Sandra e eu volto depois para os meus comentários finais. Ele abraçou o advogado, colocou a cabeça no ombro dele, né, no final. Nossa. Agora, teve uma coisa que
essa apresentadora, eu nem conheço essa moça, é que ela estava lá no canal, ela dizendo assim que quando tudo terminou, houveram aplausos. Só que agora eu fiquei na dúvida, quem que aplaudiu? Foi a família do Sean? Gente. Quem que aplaudiu? Eu não entendi, ela não elaborou. Ixi, então aplaudiram no tribunal. Mas pode agora eu fico pensando, mas aí, não, poder não pode, né? Mas aí eu fico pensando, que os jurados estão, a imprensa está separada, não está no mesmo salão deles, né? Junto com pode ter com sido a família e os apoiadores dele. Pode ser também, mas ela não elaborou, mas eu fiquei querendo saber, né? Agora, eu falei, gente, ainda a apresentadora disse assim, mas será que essa moça que estava rindo, ela não estava rindo de nervoso? Ela falou, não era de nervoso, não. Ela ficava toda novinha, não sei quem que é, né, porque é uma moça jovem, e que ficava todas de risadinhas, com tudo que o Wagner Filho falava, como se fosse a coisa mais cômica do mundo, risada, tal. Falei, nossa, isso é péssimo, né? Mas eu não descarto a possibilidade de, no momento em que ele estava ali narrando, fazendo a defesa, ele conseguiu gerar essa descontração, provocar essas risadas, mas que não necessariamente vai alterar o julgamento deles depois, entendeu? Porque até eu ri aqui com o que a senhora falou da abdução. Achei engraçado, mas se eu fosse jurado, eu ia falar, olha, o Agnífilo ele pode tentar depois uma carreira na comédia, mas, querido, teu cliente é culpado, entendeu? Faria esse acréscimo, sabe? Acho que isso também não pode não significar muita coisa. Que eles levaram os jurados às risadas, ok. Mas isso não é suficiente para fazer alguém... A senhora já riu com alguém que a senhora não gostava? Já. Então, entendeu? E a senhora continuou... E a senhora desgostou da pessoa depois disso? Quer dizer, gostou? Não, mas aí a moça tava demais, pelo que falaram, era o tempo todo, muito simpática. Tipo, tudo que ele estava falando, ela estava sendo bem recebido pela a impressão facial da jovem. Não gostei disso. E agora um fofocão que ontem não tive tempo de contar pra você. Vixe. Você lembra que eu te falei que o Kanye West foi na corte e disseram que ele levou 40 minutos, mas de verdade ele ficou 10 lá? Sim, Pois é, de verdade ele não ficou nem 2. É o seguinte, eles ainda não estão sabendo o que foi. Um dia, o Kanye West disse que ele estava conversando com a família do Sean para ele poder ir na corte. Ou seja, a família do Sean não precisa pegar fila para entrar. Mas a imprensa, o resto todo precisa pegar fila, tem imprensa, né? Então ele estava conversando com a família dele para ele poder entrar. Só que no dia que a Jane estava depondo, aconteceu algo muito esquisito. Disseram que o Sean começou a gesticular como se estivesse nervoso e falava com o advogado, e eles só ouviram quando o advogado, o Wagner Filho, só dizia assim, eu não sei, tipo, como se estivesse nervoso, e o Sean estava gesticulando, tipo, faz alguma coisa. Aí todo mundo pensando assim, os jornalistas, né, esse é o pessoal da sala de jornalismo conversando, perguntando assim, mas o que está acontecendo? Por que ele está com tanta raiva desse jeito e por quê? Dizem que naquele dia foi o dia que o Kanye apareceu lá. Pelo visto, tudo leva a crer que o Diddy não o queria lá. Vixe. E aí o que aconteceu? De verdade, ele não passou 40 minutos dentro da corte, como foi falado. É que você passa pela segurança, passa por um monte de coisas. De verdade, quando ele entrou, disseram que ele foi e ficou do lado do filho dele, acho que do Chris. Mas disseram que ele ficou parado apenas 2 minutos e ele já saiu e foi embora. E aí, tá todo mundo assim. Deu a impressão que o nome dele não foi dado pela família para ele poder entrar e ficar junto com a família, entendeu? Só que na corte o receberam, sei lá eu por quê, porque é famoso, que seja, porque disseram que a corte inteirinha estava lá, né, assim, os clérigos, os funcionários, todo mundo lá embaixo, todo mundo lá querendo ver, né, o cara. Meu Deus, então, tudo desceu lá. Então, o que deu a entender que talvez, por algum motivo, naquele dia, o Sean ficou possesso quando ele ficou sabendo que o Kanye estava lá.
Agora, eu não entendo por que ele ficou com tanta raiva. Aí que eles fizeram a ligação. Os jornalistas começaram a pensar o seguinte: ele estava nervoso, tipo dizendo, acho que ele devia estar perguntando como é que ele entrou, porque só dizia que o Wagner Filho respondia, eu não sei, eu não sei, eu não sei, entendeu? Gente. Então deu a impressão que por algum motivo passaram o Kanye na frente do povo e ele entrou, mas não era para ele entrar, porque a família não tinha dado o nome dele para ele estar lá, entendeu? Tá, mas ele entrou com o menino, foi buscá-lo lá fora, eu vi as fotos. Não, mas disseram que ele ficou 2 minutos. Eu acho que aí depois... Então, mas deve... Não, mas eu digo, o fato do Chris ter ido buscá-lo significa autorização para entrar. Que tem, a senhora viu a gravação? Eles chegam, se cumprimentam, então... Ele foi recepcionado pelo guri. Mas aí que tá, o que todo mundo falando. Talvez os filhos do Sean acharam que era pro Kanye estar lá. E não era. Entendeu? E por isso que o Kanye tava bravo. O Kanye West, como vocês falam, né? Tava bravo. Porque de verdade, em pé, dentro da corte, ele ficou 2 minutos e foi embora. Eu acho que foi aí que o Sean deve ter visto que o Kanye estava dentro da corte lá com o filho, deve ter feito algum sinal, alguma coisa, que o Kanye levantou e foi embora. Agora, a confusão é por que isso aconteceu? Qual que é o mas faz problema? Sentido de não querer o Kanye lá. Porque isso poderia pegar mal com os jurados, considerando a quantidade de polêmicas que o Kanye West está envolvido e coisas muito graves, né, do que ele fala de judeus e tal, que a gente não pode nem usar a palavra aqui. Ia pegar mal, não ia? Se os jurados, olha lá quem tá apoiando. Uma das juradas é judia. Vixe. Então isso faz sentido. Se em algum momento ele cogitou, o Kanye vai vir me apoiar, os advogados falaram, pelo amor de Deus, esse homem fora daqui. Manter fora da vista dos jurados. Ele pode ter ficado preocupado que o Kanye foi lá para roubar os holofotes e ia pegar muito mal. Eu não tinha parado para pensar nisso. Sim, um dos jurados é judeu. Judia, a gente não sabe o que é. E ele é contra, né? Você sabe. Sim. Então, e deve ser uma coisa dessa. Eu falei, meu Deus. Então, bom, e o próximo, esperamos que depois do Sean, que aí vai começar a vez do Kanye West, né? Vamos torcer para que ele também seja indiciado pelos mesmos crimes, porque ele está indo pelo mesmo caminho do Sean Combs. Pois é, eu e a doutora Sandra vamos começar a produzir uns episódios mais pra frente para poder narrar a história, porque tem acusação sobre esse homem que... E eu acho até estranho, né, a forma como... Não é tão escandaloso quanto deveria ser, considerando a gravidade das acusações, né? Ele anda para lá e para cá livremente, como se não devesse nada a ninguém. Não, pois é, e o dele, nossa, porque assim, tudo que a gente ouviu da Cassie e da Jane, a gente nunca ouviu nada que estava aberto ao público para as pessoas ficarem assistindo Free Coffee, né? Mas dizem que do Kanye, que a esposa dele, sim, é aberto ao público. Os amigos, todo mundo sentar lá, 8 pessoas dentro do quarto assistindo. Meu Deus. Ele também faz Free Coffee, gente, o Kanye também faz. Meu Deus. Gente, quem desses rappers não faz? Também deve fazer, né? Gente, deve estar perdido. Mas olha, agora nós vamos ficar aí. Eu só espero que seja uma condenação. O que me parte o coração é de pensar que se os jurados... Não, absolvido ele não vai ser, gente. Isso vocês coloquem na cabeça. Absolvido ele não vai ser. Ele pode ser condenado ou pode ocorrer... quando os jurados não conseguem chegar a um consenso, porque precisa ser unânime nos Estados Unidos, né? Então, ele é acquitted, que chama, ou seja, é invalidado praticamente aquele júri, e aí a promotoria tem que começar tudo novamente. Aí, segunda-feira, a audiência vai ser aberta? Lá para a instrução dos júris? Eu não sei, eu não olhei, eu não dei uma olhada. Porque aí depende de cada juiz, né? Mas não, os jornalistas vão ficar lá, todo mundo fica na porta esperando, né? Porque os jurados ficam numa salinha lá deliberando. Sim. Tem isso. Então o pessoal vai ficar de prontidão. Nossa. Mas engraçado que eu escutei alguns juristas falando hoje, gente, mas essa decisão vai chegar aí lá pro começo de julho. Que? Jesus, será? Pro começo de julho?
Eu falei, gente, mas ainda nós estamos no dia 7. 27, 28, 29, 31, 1, 2, nossa, porque já é feriado sexta-feira que vem aqui. Não é possível que vai levar mais de uma semana, será? Porque só vão trabalhar de segunda a quinta, sexta é feriado. Então, não, mas eles não vão talvez levar 4 tudo isso dias. para deliberar, gente. Não é possível. Não sei. A senhora acha qual é a Então- probabilidade de a gente ter uma decisão na segunda-feira? Não tem. Não tem. Não vai ter. Bem Não vai ter, provável. Não vai ter. Não vai ter. Eu tenho certeza que vão ter 1, 2 até 3 jurados discordantes lá, né? A única alegria que eu tenho certeza absoluta, convicção plena que absolvido ele não vai ser. Uhum. Ou ele é condenado, ou o julgamento inteirinho vai por água abaixo, e depois a promotoria tem que recomeçar tudo novamente, né? Nossa. E se a promotoria... E eles recomeçam, por incrível que pareça, e vem melhor do que eram antes, né? Isso que deixa... Foi o que aconteceu com aquela jovem, né? Da semana passada, a Carrie Reed. Uhum. A Carrie Reed, o primeiro julgamento foi excepcional, maravilhoso. Eu tinha certeza que os jurados não iam condená-la, né? E nem absolvê-la, mas ia ter a... Então, eles tiveram um novo, e nesse novo ela foi inocentada. Uhum. Mas a promotoria fez um trabalho... Eu já achava que era excepcional aquele. Esse aqui ficou melhor ainda. Porque você pensa, meu Deus, trazer todo mundo de novo, ouvir tudo de novo, porque vão ser novos jurados, tudo de novo, né? Mas eles fazem, viu? Só que eu espero, né, que não precise chegar a esse ponto, porque aí, pelo menos, se isso ocorrer da próxima vez, eles sabem que precisa trazer pessoas mais especializadas, tipo uma psicóloga que preste, as psicólogas das moças, entendeu? Psicóloga que preste. Mas eu espero que não chegue a esse ponto. Mas eu adoraria ver a cara do Sean se ele recebe de culpado. Eu não sei, eu diria que eu tô assim, 70%, eu diria que 65% eu tô achando que ele vai ser condenado. Uhum. E o restante eu acho que ele vai ser acquitted, e aí vão novamente tudo pro segundo julgamento. Não, tudo de novo. Não, eu tô confiante que ele vai ser condenado. Eu tô confiante. Tomara, viu? Tô Tô orando confiante. pra isso aí, viu? Pois Porque é. vou te contar, elas merecem injustiça, sabe? Um homem desse não pode andar pela rua, esse homem é um perigo. Lá dentro só estão falando dessas moças adultas, mas a gente sabe que há centenas de outras delas que são menores não, isso de que eu pensei. idade. Nem as moças Tem ali que testemunharam. crianças, Tem muitos menores. Tem entendeu? homens, tem muita gente Uhum. por trás disso, sabe? Uhum. E eu só me questiono quem seriam as outras 5 pessoas que a promotoria dispensou depois, entendeu? Resolveu não ouvir. Quem seriam elas, hein? Uhum. Pois Nunca elaboraram, né? Bom, mas aí nós vamos ver. Mas eu espero mesmo que ele seja condenado. E você já pediu pro pessoal escrever o que todo mundo acha que vai ser o veredito? Pois é, verdade. Vamos fazer aqui uma enquete. Vamos fazer uma enquete. Se você acha que ele vai... Eu vou escrever, vou fazer um comentário aqui. Se você acha que ele vai ser condenado, comente embaixo. E se você acha que ele não vai ser condenado, comente embaixo. Ou se você acha que vai ser anulado, comente embaixo. Então, vou fazer 3 comentários específicos. Eu acho que ele vai ser condenado. Eu espero também. Eu espero. Nossa, mas ele tem certeza que ele vai sair livre, né? Isso que é o melhor da história. Porque vai pegar... Porque, assim, geralmente... Existem criminosos que eles são criminosos, eles sabem que eles são. Claro que eles vão lá fazer aquela defesa meia boca, mas eles sabem que eles vão pra cadeia, mas estão tentando o melhor. Já o Sean não. O Sean acha que ele não fez nada de errado, quer dizer, ele sabe que ele fez, mas ele acha que ele tá acima de tudo e de todos. Ele tem plena certeza que ele vai sair da prisão. Ele tem plena certeza. Nossa, vai ser maravilhoso poder ver, aqui não vai passar o rosto, né? A gente vai ter que ficar com o pessoal que tá lá dentro. Qual vai ser a cara dele se ele ouve que ele é culpado? Pois é. Se ele também não é culpado, ele é acquitted, mas de qualquer forma ele sabe que ele não vai sair dali andando. Até a promotoria se arrumar para começar tudo novamente pode levar meses, talvez até ano que vem. Ele vai continuar preso. Pois é. Entendeu? Mas é isso. Tem a esposa do Mark, ela tá naquele caso do Luigi Mangione. O julgamento dele já foi marcado? Sim. Eu acho que ainda não. Não? Não, ainda não. Que esse caso também tá bombando muito aí, né, nas notícias. Aqui eu não sei no Brasil como é que tá, aqui eu não ouço falar tanto, mas aí eu sei que
Ele é um queridinho de muita gente, um absurdo. O tanto de gente que sim, só porque o menino é bonito, né? Faz que o povo tem uma caída por criminosos bonitos, né? E a família do Mark ele casou com a esposa perfeita, né? Os dois adoram defender bandido, pelo visto, né? Não tem jeito. Pois é, mas eu achei estranho, porque você percebeu que as últimas semanas, os últimos dias, a defesa do Sean foi todinha feita pelo Agnifilo. O que aconteceu com os outros? Por que eles não fizeram mais nada? De certo, o Agnifilo achou, como ele é o principal, mais velho, mais experiente, pessoal, agora minha expertise vai entrar em cena. Eu acho que eles, tipo assim, o melhor fica, sabe, assume o final. Eu tive essa impressão. Mas eu não gostei muito dele, não, de verdade. Não gostei. Eu não achei ele profissional. Olha, existem vários tipos de você defende seu cliente e tal. A primeira coisa, como a gente falou, quando você está fazendo a defesa do seu cliente, você não está lá para atacar a promotoria, você está lá para defender o teu cliente, né? E eu acho isso tão feio que ele fez, que o juiz precisou chamar a atenção dele, dizendo que a promotoria está, tipo, quase caça às bruxas, né? Vamos falando português mais claro, dizendo que atrás de um bilionário negro. Quer dizer, é um ataque ao Estado, né, à instituição jurídica. Que coisa mais feia, um advogado tão renomado. Mas será que essa conduta dele já não é comum nos outros casos? Eu fiquei curioso para saber se ele já não se porta dessa forma e talvez por isso ele tenha sido tão vitorioso nas causas que assumiu. Era importante dar uma olhada nessa postura, se ela é familiar, sabe? Se a senhora viu algum advogado falando, nossa, eu tô chocado, não esperava isso do Mark? Não, ouvi muita gente, ouvi vários juristas dizendo que estavam sem entender nada, por que ele está agindo dessa forma. Aí hoje mesmo, esses dizendo, eu acho que ele só começou a fazer isso hoje para distrair o júri, porque ele não tinha nada para defender o Sean. Isso é verdade, tu não dá para negar também. Você viu quando ele chamou a Cassie de gangster? Pois é, imagina, a defesa dele é que hoje ele foi fazer... finalizando, né, o caso, mas de verdade mesmo, aquela defesa que ele fez, que a promotoria levou quantos dias? 20, não sei quantos? Foi... Quantos dias? Foram... 20 e tantos? 27, eu acho. Ele levou 20 minutos. Pois é. Entendeu? Então não tem muito o que defender. Ai, gente, dizer que esses homens que estavam sendo levados lá, eles iam lá só para bater papo? Pelo amor de Deus, quem que vai acreditar numa coisa dessa? Pois é. Mas aí agora vamos só esperar aí. Agora, teve um argumento que eu achei muito ridículo, que foi dizer que, esse ali eu achei muito ruim, que foi quando ele foi falar dos garotos de programa, que ele disse que o Sean não pagava pelo programa, só pelo tempo deles. Eu falei, mas não entendi essa lógica. Como assim? Você contrata uma garota de programa e você não tá pagando pelo serviço, você tá pagando pelo tempo dela. Como assim? Isso existe? Não é a mesma coisa? Pois é, por isso que a promotora hoje falou, né, que eles foram contratados, não foi pela conversa fascinante deles. Essa parte eu achei uma lógica bem ruim. Eu achei uma lógica mais arruinzada, assim. Por isso que ela falou que é absurda, que chegava a ser cômica. E é verdade, né? Pois é. Nossa, foi muito feio. Pra mim, o que aconteceu praticamente nesse julgamento, o Sean manipulou não, né? Ele tá pagando 10 milhões de dólares. Ele disse aos advogados o que era para dizer. Você lembra os fiascos no começo, que era um pior do que o outro. Cada dia, ao ponto de chegar o advogado e dizer pro juiz, olha, o Sean tá muito chateado com o senhor, porque você humilhou na frente dos jurados. Gente... Mas nunca na minha vida, se o cliente pode cair e dar 10 milhões, você acha que eu vou ter o cara de pau de ir lá falar pro juiz, o meu cliente está muito chateado com o senhor, excelência? Você humilhou o cara, né? Quem que fala uma coisa dessa? Tipo assim, gente, é coisa que saiu da boca do Sean. Então você viu que o começo todo, de tudo, quanta barbaridade, quanta teraiada falando, é o Sean que inventa. Por isso que eu falei, graças a Deus, o Sean não nasceu. Eu fiquei impressionado que durante o argumento da moça, ou da Christie, o Sean ficou fazendo anotações e passando para os advogados o tempo inteiro. Eu pensei, nossa, como esse homem... Ou ele está escrevendo um livro,
Ou ele estava realmente, olha, rebate, fala assim, assim, assado. Uma coisa é clara, que os advogados se renderam totalmente aos pés dele. Eu acho que talvez eu não sei se eles viram isso como uma oportunidade, porque pensando bem, você pega um caso, aí você olha assim e fala, que não tem defesa não. Aí o cliente vem e diz, olha, eu sei de tudo, eu tenho muita experiência, eu sou das ruas, sigam o meu comando. Eu acho que se eu tivesse numa situação dessa, eu ia falar com a minha equipe, gente, vamos seguir o comando dele, porque no fim, quando fracassar, ele vai saber que é culpa dele, não vai ter... Entendeu? A gente só seguiu das instruções, entendeu? A gente só quis te agradar. Eu fico pensando se às vezes eles pensaram que essa era a melhor forma de sair dessa roubada. Mas foram muitas coisas, muitas besteiras sendo faladas no começo. Por exemplo, você não ouve as promotoras lá serem chamadas de atenção o tempo todo. Eu acho que, se é que o juiz chamou a atenção, acho que uma vez ou outra, mas muito raro, elas são bem profissionais. Agora, os advogados do Chan, nossa, esse juiz já deu cada uma nesse povo que era para desconcertar os advogados, né? Eu falei, nossa, que eu morreria de vergonha. Pois é. Deus me livrou, que nunca na minha vida fui chamado a atenção de um juiz por causa de forma imprópria, né? De estar tratando os colegas. A senhora já viu em alguma corte que a senhora estava, a outra parte sendo chamada a atenção? A senhora chegou a presenciar esse tipo de vergonha? Ah, já. Já? Já. Sério? Daí você sente a vergonha alheia, né? Como que foi? Conta pra gente. Conta pra gente como aconteceu, a senhora lembra? Era um caso envolvendo violência doméstica. Só que como essa pessoa era casada com um militar, e esse militar estava dentro de uma base fora dos Estados Unidos, então mesmo que o crime ocorreu fora dos Estados Unidos, é considerado como se tivesse ocorrido aqui dentro dos Estados Unidos, tá? Porque é uma base militar americana fora. Então, aconteceu aqui dentro. E aí, eu estava lá para poder defender, né, para poder dizer por que ela merecia continuar dentro dos Estados Unidos, tal, porque é uma longa história, vou tentar resumir aqui. Por que ela tinha que, nesse caso que eu estou falando, isso que eu vou te contar, é da esfera federal, mas na parte não criminal, tá? Na federal, na parte de imigração. Aí, a minha parte era para dizer por que ela merecia estar dentro dos Estados Unidos, porque ela foi atacada por uma pessoa que é cidadão americano, ela é estrangeira, mas ela é casada, a base está fora dos Estados Unidos, e aí nós estou lá, fiz a minha parte, falei tudo, e simplesmente vem o advogado dele e pega e solta aquela pérola para mim e diz, nossa, até eu morri de vergonha, fiquei com vergonha alheia por causa dele. Ele disse assim falando, né, tentando argumentar com o juiz, diz assim, olha, meritíssimo, eu acho que essas coisas todas que ela tá falando não tem fundamento nenhum, porque eu não sei nem onde que ela achou essas coisas que ela tá falando. O juiz olhou pra cara dele e falou, como? Aí ele repetiu a frase, eu não sei como é que ela tá falando essas coisas, eu não sei onde que ela achou. Aí o juiz olhou pra ele e falou assim, como advogado? Peraí, desculpa, falhou a ligação, pode repetir a pergunta? O juiz olhou pra ele e falou assim, há quantos anos trabalha como advogado? Aí o advogado meio que se engasgou, né? Falou, 12 anos. Ele falou assim, você já abriu o código de imigração alguma vez? Meu Deus. Aí ele tentou desviar a atenção para outra coisa. Aí depois o juiz chamou a atenção dele. Ele humilhou assim na frente, tipo assim, imagina, há quantos anos você é formado se você já abriu o código alguma vez? Por quê? Porque o que eu estava falando está na lei. A pessoa não está dentro dos Estados Unidos, porque o crime foi cometido no exterior. Só que toda base americana no exterior é considerado que você está dentro de um território americano. Entendeu? Então, se o crime foi praticado por um cidadão americano, nesse caso, foi nas Filipinas, porque era uma base americana nas Filipinas, e a moça era filipina, ela faz jus de estar dentro dos Estados Unidos, receber a proteção para poder estar aqui, né? E ele pega e vem e me diz uma coisa dessa, que não sabe de onde é que eu tirei isso. Gente. Que essa moça podia estar aqui. Meu Deus. Eu senti vergonha alheia na hora. E isso era advogado ou um promotor? Isso era um membro? Não, isso era um advogado. Advogado. Não, porque nós estávamos... porque nessa esfera federal nós estamos
É que é um caso diferente, né? Esse caso envolve violência doméstica e também depois a promotoria veio depois, né? Para fazer negócio com ele era tráfico advogado humano. da outra parte. Ele era o advogado da outra parte. Essa foi a minha parte com esse advogado, né? Da outra parte. Mas esse caso depois acabou sendo levado para um outro lado e aí foi para tráfico humano. Mas aí essa parte era a parte, mas a parte que ele foi humilhado, que eu me senti envergonhada por ele, né? Eu não sei, eu acho que na cabeça dele ele achava que porque o crime não ocorreu dentro dos Estados Unidos, então não fazia sentido. Meu Deus. Mas era uma base americana. Mas sabe quando você fica assim até com vergonha, fala, coitadinho do cara, né? Pois é, perdeu a noção. Já leu a código? Então tem coisas assim, sabe? Mas as outras foram coisas mais comuns e tal, mas no geral não. No geral os advogados são bem profissionais, mas esse particularmente do Sean, essa equipe, né? Foi uma... a equipe toda. Ele conseguiu desviar a equipe, né? Isso é impressionante. Ele não tem... o desvio dele é contagiante. Porque aconteceram coisas do tribunal, nesse tribunal, que nunca aconteceram antes. Eu vi vários jornalistas citando, assim, várias coisas aleatórias, assim, até mesmo envolvendo o público. E olha que já passaram outras celebridades ali. E é um tribunal muito antigo, inclusive, esse, né? Tem muitos anos, esse prédio, inclusive. Então, o Sean, ele conseguiu trazer o que ele é para o ambiente, né? Que ele se familiarizou com tanta força. Aí, nesse caso, quando o júri voltar para o veredito, aí todo mundo... aí o Sean vai ser trazido do presídio, vai ser levado para lá, vai ter todo esse trânsito, né? Sim. Então a gente tem, aí tipo, o quê? Uma hora, mais ou menos? Sai a notícia ou não? Assim, não, se depois já tá tudo certo, que é sim ou não, se for condenado ou absolvido, vem. Aí o juiz ele dá o papel pra moça que fica lá do lado dele, né, que trabalha aqui, é o clerk, que a gente chama. Aí essa moça vai ler, né, culpado. Aí o juiz vai perguntar pra cada um por um dos jurados. Jurado número 1, esse é o seu voto. Aí ele tem sim. Jurado número 2, esse é seu voto. Sim, entendeu? Aí ele pergunta para um dos. Aí ele vai dizer, então nós vamos supor que ele foi condenado, né? Aí ele diz, bom, foi condenado, nós vamos sentenciá-lo. Aí a sentença demora, a sentença pode levar meses. Nossa. Meses. Porque o juiz tem que transcrever as palavras dele a sentença. Só que a sentença de um juiz é coisa de 100, 200 páginas, é um livro. Entendeu? E ele leva meses, né, para conseguir fazer isso. Então, por isso que quando vem, aí demora muito. Aí vamos supor que ele foi condenado, né? Aí o juiz vem para dar a sentença. Só que no dia, antes de dar a sentença, o juiz permite que tanto a parte das vítimas como a parte da família dele, ou quem quer que seja, vá lá fazer um pedido de clemência, vamos dizer assim, né? Uau. A família dele, talvez, a mãe, os filhos, vão estar pedindo por clemência, porque ele é um homem maravilhoso, ele adotou um menino que nem era filho dele, blá, 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 e vão dizer quantos trabalhos que ele deu para não sei quantas pessoas. Mas aí também pode vir lá do outro lado, pode ser a Mia, pode ser a Cassie, pode ser a Jane, entendeu? Ir lá e dizer pro juiz que não, que seja aplicada a pena máxima, tal. Geralmente eles escrevem uma carta, quando a pessoa tá muito emotiva, não consegue nem ler a carta, e pede pro promotor ler, mas via de regra a própria pessoa consegue ler a carta. Tem gente que perde as estribeiras, começa a xingar, a parte contrária, o juiz tem que pedir calma pra pessoa, né? Não, eu vi um vídeo hoje de um pai pulando em cima do homicida no tribunal. O pessoal até lamentou que ele não conseguiu, foi perfeito assim o pulo dele, mas o policial pulou na frente, sabe? Aí ele não conseguiu pegar o homicida, que tava rindo. Porque o juiz, quando ele vai, ele já tem a pena dele, mas ele pode ser movido por alguma coisa e diminuir um pouco a pena, que esteja dentro do limite legal, entendeu? É possível, entendeu? E a gente nunca vai saber se ele ia dar 50 anos e ouviu alguém falando alguma coisa que chamou muita atenção, ele resolveu então dar 40, mas a gente nunca vai saber se ele ia dar 50 e 40, entendeu? Porque aí o juiz não fala. Não fala. Entendeu? Mas ele não fala. Ele não fala, a gente ia dar 50, mas fiquei movido, vou dar 40. Então ele já dá a sentença assim, né? O Oprah se manifestou também, né? Foi. Então
talvez ela também, vai saber. Foi. Só que porque mais pessoas não estão falando disso, então tem uma coisa que a gente precisa investigar um pouco mais para saber se é verdade. Mas de verdade, o que, segundo diz a carta, era uma motion, porque ela não queria que o nome dela fosse vinculado dentro desse processo e ligado a ele. Pois né? E praticamente, aliás, o nome dela nunca nem foi mencionado na corte, né? Ela gerou, o nome dela não foi mencionado mesmo. Não, e olha que mencionaram tudo quanto a gente. Que por incrível que pareça, a mídia omitiu os nomes, e eu fui descobrindo isso bem depois que o julgamento já tinha começado, que nome, assim, a rodo de celebridades estavam sendo mencionadas, assim, de pessoas que cruzavam o Sean e os funcionários dele. E aí a imprensa pareceu que não, né, que nossa, não. Aí depois, inclusive, quando os nomes começaram a viralizar, ao mesmo tempo que eu descobri, outras pessoas descobriram, né, outros youtubers e tal. Aí o Washington Post chegou a fazer uma nota, tipo assim, queremos que vocês saibam que nós não mencionamos os nomes dessas celebridades anteriormente, porque não era relevante. Mas, gente, o papel do jornalista é divulgar, se é relevante ou não, deixa que o público decida isso, né? Se você tá ali para transcrever o que está sendo dito, como que você vai deixar de fora? Agora, os jurados sabem, né? Eles leram os nomes das pessoas. Pois é, os jurados sabem. Só que, mas eles são proibidos, né, de divulgarem. Não podem falar nunca, né? Pois é. Quem seriam esses nomes que eles viram, aquela coisa arada toda, né? Bom, é algo que a gente nunca vai saber. Tem um ponto. Tem duas coisas. Muita gente comentou aqui se o negócio envolvendo menores, se era fake news, se era real. E é real. Tem acusações na justiça e tem outras. E eu fiz uma linha do tempo. Eu e a doutora Sandra estamos para gravar. Eu acredito que amanhã. Depois eu vou ver com a doutora Sandra, talvez segunda, porque é o seguinte, a gente prometeu de fazer a nossa defesa, como é que é o nome? É a defesa? Não é defesa, nossa acusação, né? Eu por parte psicológica, a doutora Sandra por parte jurídica. Hoje a gente não conseguiu fazer isso, porque a doutora Sandra estava muito cansada, eu também, então a gente vai fazer isso amanhã. Então, vocês devem ver esse episódio com as nossas perspectivas no domingo, e eu creio que na terça-feira, que aí eu gravo com a doutora Sandra na segunda, eu vou gravar trazendo a linha do tempo de todas as acusações arquivadas. Eu não sei se a doutora Sandra já teve tempo para ler. Eu vi. A senhora viu? Eu fiz e eu vi a linha do tempo ali, tem muito, e a gente vai reunir todos os fatos realmente das menções para vocês terem isso como perspectiva. Pessoal, já quero aproveitar e agradecer, assim, até me emociono a doutora Sandra por ter participado todos esses dias. E a gente começou, foi bem, porque eu lembro que eu não tinha planejado de cabeça, eu lembro que eu falei com a doutora Sandra, acho que no dia mesmo, falei, doutora Sandra, eu vou ligar para a senhora e vou para a senhora dar o parecer, e aí no segundo dia eu falei, vou ligar hoje também, daí no terceiro eu vou ligar hoje também. A gente nem combinou. Nem combinou. Aí, a partir do quinto, já nem tinha essa. É mais, doutora Sandra, que horas eu ligo? Entendeu? Já tinha... Me convidou, ele me intimou. Não, e olha, se você quer a doutora Sandra aqui no julgamento integral de Idaho, você vai ter que comentar aqui, hashtag doutora Sandra todo dia. Entendeu? Porque não vai dar para passar por esse julgamento sem ela. E nós estamos cobrindo esse caso. Olha, o do Sean é mais recente, de outubro do ano passado. Eu até falei aquele dia, 6 meses, mas está dando quase 10. O de Idaho, nós estamos cobrindo o caso desde novembro de 2022. Agora, eu preciso ser bem honesta. Entre os dois casos, para mim, sem sombra de dúvida, o do século vai ser o de Idaho. Nossa. Eu acho que nem se compara com o do Sean. Se vocês acham que viram alguma coisa no do Sean, imagina no de Idaho. Aquele vai ser maravilhoso. A advogada do cara, a mulher, ela é um escândalo. Ela é advogada do Estado, ela tem mais de 100 motions. Eu li umas 40, parei de ler, porque cada uma delas tem não sei quantas páginas. Nossa. A mulher é boa. Meu Deus do céu, como ela é boa. E vai ser incrível, né? O dele, pois eu tinha programado que eu estaria em Idaho em agosto, só que eles mudaram a corte agora. Ficamos sabendo hoje, então, gente. A data não vai bater com as semanas que eu tô tirando já, então eu vou ver, talvez eu vá a setembro, outubro, mas eu de qualquer jeito
que eu vou aparecer no Dia da Rua e pessoalmente eu vou. Uhum. Só não sei ainda quando vai ser, né? Mas o dele vai ser televisionado. Vai começar dia 18. Vou passar trabalhando de foninhos, né? Quando dá, né? Claro. Headphones, para poder estar ouvindo o julgamento o dia inteiro, né? Pois é. Mas eu acho que o dele vai ser muito mais interessante, porque a advogada dele é boa, né? Pois é. E aí não se preocupem, gente, nem que eu ligue para a doutora Sandra de madrugada, já que ela trabalha 9, 10 horas da noite, 3 horas estou eu ligando. Doutora Sandra, atualiza, olha, nem que eu compre uma passagem e vou até onde a doutora Sandra está e bato lá na porta da doutora Sandra, vim gravar. Então não se preocupe, eu tô curioso também, porque vai ser meu primeiro julgamento criminal, né, da outra vez o do Johnny foi civil, esse foi federal, e agora o do Idaho é estadual, né? Então, olha só. Então, eu tô bem curioso para ver como vai ser essa dinâmica de testemunhos e ver como a defesa dele vai fazer render tanto. E um caso que, assim, na minha perspectiva, ele tem poucas chances também de se safar, porque tudo que eu vi até agora, eu tenho certeza que ele é culpado. Então, isso é interessante. Talvez o Didi tinha que ter contratado ela. Nossa, com tanta advogada que essa mulher, nossa, ela é boa. Só que, não é, mas assim, se ela é boa, por que ela tá na defensoria pública? Não desmerecendo, mas normalmente advogados renomados são no privado, né? Não, mas advogados, aqui nos Estados Unidos é diferente, advogados privados também podem fazer, mas a gente faz como voluntariado. Eu já fiz isso também. Ah, já fez? Entendeu? Ah, voluntariado. Sim, não, mas não é o caso dela, ela tá ganhando muito por hora. Não. Uhum. É assim. É que os gastos, os custos que estão sendo pagos por ela, aqui, ou você trabalha somente por Estado, ou você é um advogado particular, que você cede horas por mês ou por ano como voluntária. Você diz que é voluntária, mas você paga para isso, mas você está se oferecendo para fazer a defesa desta pessoa, entendeu? Uhum. Não sei se você deu para entender. Não, eu entendi. Não, entendi. Particular meu que foi lá, sentou na minha frente, nem nada. Uhum. Mas, então, isso é muito importante aqui nos Estados Unidos. O voluntariado existe dentro de todas as carreiras, né? Eu, de verdade, não pesquisei muito a respeito dela, se ela está como uma advogada que está fazendo um voluntariado nesse caso, ou se ela realmente só trabalha com defensoria pública. Mas eles são excelentes também. São muito bons aqui. Eu já vi excelentes advogados aqui da Defensoria Pública, são muito bons. Tá. Né? Então tá. Mas vamos ver. Então, gente, fiquem calmos, tá? Ainda vocês vão ver ainda pelo menos mais uns 3, 4 vídeos nossos direto ainda esses dias, e vamos ver como vai ser também a cobertura do veredito. A gente vai cobrindo ainda, eu vou conseguindo fazer episódios mais diretos, até eu ligo a doutora Sandra, a gente vai conversando para ver o que vai saindo dos jurados. Então, fiquem tranquilos, tá? O canal continua, e a doutora Sandra também, vocês vão continuar ouvindo. Então, novamente, quero agradecer muito a doutora Sandra pela gentileza, pelo carinho de estar recebendo as ligações, de estar sempre passando, gente, porque dá um trabalho gigantesco para a doutora Sandra, e fico muito feliz por a senhora, né, por ter dado tão certo, assim, foi um dos maiores presentes, foi não ter feito a cobertura desse julgamento sozinho. Com sinceridade. Obrigada. Então, sou muito grato pela senhora. E saiba que a senhora é muito amada aqui. A cada 10 comentários, 9 falam da senhora. Entendeu? Então, a senhora é muito amada. Quem não me conhece, tá ali no link, no comentário fixado ou na descrição, meu canal. Quem não me conhece, vai lá. Investigação e Lei TV. Exato. 2 vezes na semana, né? Também, 2 vezes na semana. Sim. Terça e... Sim. E sexta. Terça e quinta. Mas no Dia da Rua também vou estar cobrindo, talvez 2 dias extras, talvez, não sei ainda. Pois é, Vão lá, gente, confiram os canais da doutora, os vídeos da doutora Sandra. Tem um vídeo que eu tô divulgando até aqui, o link de um caso mais recente que ela fez, eu não posso falar aqui, mas é um menor que faleceu. Confiram, vão lá e deem esse apoio. Vamos fazer a doutora Sandra chegar a 100 mil inscritos, tá bom? Então, muito obrigado, doutora Sandra. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Até mais. Tchau. Foi uma experiência extraordinária. Eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de realizar esse julgamento. Eu acredito que eu fui privilegiado por ter a doutora Sandra aqui em cada episódio, porque isso transformou
essa cobertura em uma oportunidade única de acompanhar passo a passo todos esses procedimentos com uma perspectiva teórica e prática sobre o direito americano. E eu acho que ajudou muito a trazer uma compreensão mais ampla do que realmente estava acontecendo, e isso ficou muito evidente quando eu comecei a ver, inclusive, manchetes que postulavam alguns acontecimentos, como vitória para o Sean, ou para algo que especificamente não correspondia bem à realidade do rigor técnico jurídico, porque apenas quando você é da área você consegue fazer uma avaliação e entender todos os componentes. E poder fazer isso aqui ao lado da doutora Sandra foi muito legal. Eu fico até pensando, meu Deus, eu devia ter arrastado a doutora Sandra para o julgamento do Johnny Depp na época. E fazer esse aqui foi muito bom, eu sou muito grato por toda essa experiência. Vocês puderam acompanhar alguns desafios em questão logística, foi a única coisa que eu posso dizer que não seria uma reclamação, é apenas um fator no meio disso tudo, é o quanto assumir todas as demandas para fazer o vídeo chegar até vocês ocupam tempo impressionante e tecnicamente inviável em outras circunstâncias. Porque, do contrário, a experiência para mim foi muito positiva, porque eu gosto de gravar, eu gosto de ler as transcrições, eu gosto de discutir o que aconteceu. E é muito interessante porque fazer casos criminais, cobrir histórias, é uma descoberta e tanto para mim, considerando que não era algo que eu me imaginava fazendo. Em tese, talvez quem esteja de fora pense, mas você meio que já escreveu um livro, né, um contador de histórias, realmente por esse lado, né, tem tudo a ver, mas fazer dessa forma, desse jeito, quando eu comecei a gravar True Crime lá em 2021, eu nunca imaginei. E é claro, nem todas as gravações são flores, algumas assim você tá, sabe, despencando de tamanho cansaço, ou por conta do caso, ou por conta do seu dia, mas o resultado foi excepcional. Eu pude realizar um grande sonho, que foi fazer aquela análise, pude realizar um grande sonho, que foi exercer o protocolo do perdão, porque eu sempre quis fazer algo assim, mas o que me impedia é que eu sabia que para exercer um protocolo eu teria que transcorrer as orientações e as perspectivas no decorrer de vários episódios. Então eu tinha que ter certeza de absolutamente tudo que iria ao ar em um período de 7 dias. E, finalmente, o julgamento trouxe essa oportunidade e eu espero que você possa sair desse momento que estamos vivendo agora sentindo uma esperança atualizada, uma perspectiva moderna sobre você mesmo, tendo consciência que tudo é possível, inclusive sarar a dor que de alguma forma ocupou tanto espaço dentro de você por tanto tempo. Foi meu primeiro julgamento federal, eu tinha muita saudade de fazer um julgamento e eu esperei muito assim por uma oportunidade como essa, desde o julgamento do Johnny Depp, acho que na época assim, quando eu abracei aquela história, por conta das pessoas que me acompanhavam na época, por conta das pessoas que acompanhavam, porque eu não comecei o julgamento desde o começo, eu comecei quando o julgamento estava pausado, então eu fiz a cobertura toda do julgamento do canal, mas não começou assim como o do Sean, no primeiro dia, porque eu não estava por dentro da história e tal, e não tinha um interesse pessoal, mas a experiência foi triunfante para mim, e eu fiquei bem animado para poder viver algo assim outra vez. Não imaginei que demoraria tanto tempo, na época estávamos em 2022, então 2 anos se passaram, e esse ano caí de paraquedas com mais um julgamento do tão aguardado caso de Idaho, que eu cubro desde o começo. E eu sou muito grato a todos que estiveram aqui comentando, dando like, hypando o vídeo. Eu agradeço a contribuição de vocês, o apoio. Sem o público não teria a possibilidade de continuar produzindo material como esse, na frequência e na quantidade que eu consegui trazer tudo ao ar. Agradeço também a minha irmã, que me ajudou com as thumbnails e nas últimas semanas com alguns episódios. Agradeço também minha querida mamãe, que conferiu alguns episódios de madrugada. Vocês notaram que teve alguns que saíram com os erros de eu levantando ou repetindo alguma coisa. Isso aconteceu porque normalmente eu sempre revejo o episódio, a gente sempre faz questão de assistir antes de levar ao ar, só que os do julgamento
Eu não tinha esse tempo. Eu literalmente cheguei em momentos que eu precisava ficar acordado até a renderização do vídeo acontecer, subir para o YouTube, dormir, botar o despertador, acordar, ver se o YouTube liberou o vídeo e então soltar para vocês. Então eu ficava na torcida que não tivesse nada, sabe, grave, algum tipo de erro, levantando, comendo, sei lá. Mas isso tudo faz parte e foi uma experiência extremamente enriquecedora. E eu quero que você saiba que eu vou continuar produzindo vídeos, tá? Então, eu lanço vídeos 5 vezes na semana. Antes do julgamento, eu estava fazendo isso, eu vou continuar. Eu tenho vários vídeos gravados, então já preparados para isso. E ainda tem outros episódios sobre o Sean, com a participação da doutora Sandra, que vão ao ar, incluindo a nossa defesa, que vocês vão ver amanhã. A nossa defesa não, né? A perspectiva da doutora Sandra, como se ela fosse a promotora. Bom, os meus pensamentos finais são de extrema tranquilidade. Eu estou mais tranquilo do que quando o julgamento do Johnny acabou, porque apesar das provas serem extremamente esmagadoras, eu acho que até mais esmagadoras do que esse caso, porque tinham muitos registros, né, muitas imagens, gravações, nós tivemos acesso a muito material que infelizmente no julgamento o público sofreu esse embargo. Mas eu tinha uma preocupação, porque vai saber o que se passava na cabeça dos jurados. Aqui, eu espero uma prisão perpétua para esse homem. Não acho que ele vá se safar. Não acho que ele vai conseguir dar a volta por cima. A essa altura do campeonato, o Sean é um derrotado. Finalmente, a consequência chegou e a hora de pagar por todos os seus crimes, todos os seus erros, ou pelo menos alguns deles, né? O alcançaram. E apesar de tudo, de estarmos esperando um julgamento maior, porque sabemos que ele não agiu sozinho e ele é uma formiguinha nesse formigueiro enorme, no episódio de amanhã, vocês vão ouvir, eu vou fazer a minha declaração sobre a minha perspectiva psicológica dentro dos limites do tribunal. Então, vocês vão ouvir o que eu diria se eu estivesse ali. Vocês também vão ouvir a doutora Sandra, o que ela diria se ela fosse a promotora. E na semana que vem nós pretendemos trazer a perspectiva da defesa. Então eu vou tentar fazer uma defesa psicológica do Sean e a doutora Sandra uma defesa pela perspectiva legal, apenas por conta... E eu e a doutora Sandra também combinamos um desafio diferente. Como a gente está trazendo no episódio de amanhã declarações como se fôssemos da acusação, pretendemos na semana que vem, se o veredito não sair nos primeiros dias, trazer uma defesa. Então eu vou assumir o papel de psicólogo inescrupuloso, aqueles que eu abomino do tribunal, e a doutora Sandra vai tentar fazer o papel de advogada do Sean. A gente vai esmiuçar para ver o que se pode extrair para tentar, de alguma forma, argumentar. Vai ser interessante e eu espero que vocês curtam. Mas, para finalizar esse episódio, eu quero agradecer muito, de verdade, a todos vocês e dizer que essa é uma jornada maravilhosa. Ao longo desses últimos episódios, vocês deixaram comentários tão bonitos, tão gentis, tão caridosos. Eu agradeço principalmente todos vocês que comentaram, agraciando a doutora Sandra. Foi maravilhoso poder fazer esse trabalho em equipe e estar sendo amparado por vocês, que é o nosso público, são as pessoas que estão aqui conosco todos os dias, 9 horas da manhã, assim que os vídeos eram disponibilizados, os episódios noturnos. E eu sei que muita gente diz que vai sentir falta de ter 2 episódios no dia, de fato, aí a gente vai ter uma trégua disso. No julgamento de Idaho, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou fazer um episódio único ou se eu vou fazer 2, vai depender. Como a audiência vai ser televisionada, literalmente vai ser outra experiência do que esse caso aqui federal. Mas saber mesmo como vai ser é só no momento em que o julgamento começar. Então eu só posso dizer que foi uma honra e tem sido uma honra, né? Ainda não acabou totalmente, mas eu gostaria que vocês soubessem que é isso que eu sinto. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa nesse novo mês que começa e que todos possam dar passos firmes de sabedoria e acuidade. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está
selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilha esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser. É enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilha esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você